Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês. É com grande prazer que estamos com vocês em mais um Evangelho no Lar. Gostaríamos muito de agradecer a companhia, o carinho, os comentários e o apoio que vocês nos dão. E é claro que a gente sempre agradece, primeiramente a espiritualidade maior, porque sem ela, com certeza, esse trabalho nem aconteceria. Bom, gente, como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e juntos então nós vamos dar início ao Evangelho no Lar. É recomendado que o Evangelho seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual, para a harmonização do lar e harmonização e equilíbrio nosso, Pedimos que tenham junto de vocês, então, uma garrafa com água ou um copo d'água, conforme vocês preferirem, para que ele possa ser fluído pelos bons espíritos no final. Nesse instante, então, vamos unindo nossos corações, vamos esquecer dos nossos problemas, vamos serenando nossas mentes, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Pedimos que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, que seja um evangelho de amor, de encontro com Jesus, e que as palavras que for lida e for comentada sejam verdadeiramente seguidas por todos nós. Que assim seja. Vamos então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, para o Cláudio Damascena Ferreira Júnior. Estamos no capítulo 7, item 12. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Homens, por que lamentam as desgraças que colocaram sobre suas próprias cabeças? Não fiquem espantados se a taça da maldade transborda por toda parte, uma vez que desprezaram a santa e divina moral do Cristo. O mal-estar torna-se geral. Há quem culpar, senão a vocês mesmos, que incessantemente procuram destruir-se uns aos outros? Não poderão ser felizes se não forem bons entre si. Como a bondade pode conviver com orgulho? O orgulho eis a origem de todos os males. Trabalhem para destruí-lo, se não quiserem que suas consequências nocivas se mantenham para sempre. Adotar a lei do Cristo como regra invariável de conduta é um meio infalível de combater o orgulho, mas infelizmente a lei que ele veio ensinar tem sido rejeitada ou mal interpretada. Por que dão tanta importância para tudo que brilha e encanta aos olhos em vez daquilo que toca o coração? Por que desprezam os verdadeiros valores, muitas vezes escondidos nas coisas simples, e fazem do viver na riqueza o único objetivo de suas vidas? Quando um rico, cheio de vícios, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas se abrem, todas as atenções se voltam para ele, enquanto que para o homem de bem, que vive do seu trabalho, dificilmente alguém se digna a conceder uma simples saudação. Quando a consideração dispensada a alguém é medida pelo ouro que ele possui ou pelo nome que ostenta,
que interesse pode ter essa pessoa em corrigir os seus defeitos? Seria bem diferente se o vício dos ricos fosse combatido pela opinião pública, com o mesmo vigor que é combatido o vício dos pobres. Entretanto, o homem orgulhoso é tolerante para com tudo que satisfaz. Vivemos na era da ambição e do dinheiro, dizem vocês. Sem dúvida, mas por que deixar que as necessidades materiais prevaleçam sobre o bom senso e a razão? Por que cada um que quer elevar acima do seu irmão? A sociedade está sofrendo hoje as consequências disso tudo. Não se esqueça que tal estado de coisas é sempre um simples sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu limite, é indício de queda próxima, pois Deus nunca deixa de castigar os arrogantes. Se às vezes Ele permite que os orgulhosos subam, é para que eles tenham tempo de refletir e procurem se corrigir. Porém, se eles não se corrigem, Deus os adverte de tempos e tempos, com golpes que são desferidos contra o seu orgulho. Mas em vez de se humilharem, eles se revoltam. Assim, quando o orgulho atinge um determinado limite, Deus intervém e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevados. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma novamente a coragem, apesar de tudo. Em sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos seus males, uma ajuda inesperada à sua aflição. Abre os olhos à luz. Aqui estão a alma daqueles que já desencarnaram e que vêm chamá-los ao cumprimento dos verdadeiros deveres. Eles dirão a vocês, com a autoridade da experiência que possuem, o quanto as vaidades e as grandezas de uma existência passageira são pequenas diante da eternidade. Essas almas dirão também que no mundo espiritual será o maior aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra, que aquele que mais amou a seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra que abusaram da sua autoridade serão obrigados a obedecer a seus servidores, que a caridade e a humildade, estas duas irmãs que andam sempre juntas, são as virtudes mais eficientes para se conseguir o perdão diante do Senhor. Olá, boa noite. Estamos diante de uma questão que faz com que nossos corações estremeçam diante de atitudes e atos que poderiam ser diferentes. Jovens, eles estão nesse planeta para gerar ideias. O jovem é a força, aquela força criadora, criativa. Os jovens têm em si uma energia contagiante, aquele poder que vem de querer transformar o mundo em um lugar melhor, transformar a sua vida própria em um patamar de riquezas, né? Todo jovem sonha com isso. Só que ultimamente nós temos esquecido que antes de sermos jovens, já fomos crianças. E muitas vezes crianças bem cuidadas, amadas, acariciadas, como toda criança deve ser. A criança, ela é o símbolo mais lindo que existe de cuidado. É para a criança que a gente vai, bota uma roupinha, a melhor que dá, a melhor que tem. Não necessariamente necessitamos ser ricos. Basta sermos pessoas que cuidem da saúde da criança,
tem um cuidado, né, de um carinho, de botar uma roupinha, um perfumezinho, um talquinho. Fazer a criança sentir-se amparada, fazer a criança sentir-se presente no mundo. Mas o que está acontecendo? As crianças, elas estão mais sendo educadas pela televisão. Os nossos jovens estão sendo educados por filmes. E às vezes filmes que traduzem o horror de uma mente perturbada. E eles acabam tendo essas inspirações ao invés das inspirações de pais, de tios. Ao invés de querer transformarem o mundo num lugar melhor, muitos estão por aí sem vontade de viver. Muitos estão por aí, ainda novos, querendo fazer a justiça da sua maneira, pelo seu ponto de vista, muitas vezes deturpado por falta de amor, de carinho, sentindo-se desmerecidos, querendo atenção, e muitas vezes se apoderam dessas ferramentas que existem por aí, né? Ao invés de terem as palavras de outros amigos, ao invés de terem ensinamentos de pais, os jovens são reféns de celulares, de televisões, de vícios, e depois acreditam que podem transformar as coisas por essa forma perturbada, ceifando a vida de outros, a sua própria. Ninguém nasce um monstro. Mas as pessoas já começam a acumular os problemas que muitas vezes nem são delas. Começam a se comparar com as coisas horríveis que acontecem na vida, porque parece que nos é mostrado sempre um lado ruim da vida, né? E aí a gente vai lá e assume aquilo como sendo a nossa vida também. É triste hoje nós estarmos aqui fazendo essa pequena reflexão sobre o que ocorreu em Suzano, na cidade de São Paulo, naquela escola. Porque tudo poderia ser diferente. Tudo. É claro que nada acontece por acaso. Mas a dor existe, a angústia existe, e existe para ambos os lados. Muitas pessoas estão agora tristes porque queriam estar com seus que não está presente. E muitos gostariam que aqueles que fizeram não tivessem feito, poderiam ser outro tipo de pessoa. Por que não compactuar sorriso? Por que não trocar ideias, contar piadas? Por que não confessar com amigos? A vida passa muito rápido. Que Deus tenha piedade de todos nós, porque todos nós estamos nesse mesmo barco. Todos nós temos os mesmos sentimentos de angústias. Não devemos jamais esquecer que este aqui é um planeta de provas e expiações. Isso significa que as pessoas que habitam esse planeta são pessoas que têm muito a resgatar. Eu tenho muito a resgatar, a Janete tem muito a resgatar. Vocês têm muito a resgatar. Então, se fosse para ter um ser superior aqui, de que adiantaria? De que adiantaria fazer meu esforço? Não é isso que a gente fala entre aqui nós conversando no Evangelho? Não é você tem que tomar a iniciativa, você tem que dar o primeiro passo. Ah, chegou no fundo do poço? É agora, porque qualquer coisa que tu fizer é um avanço. Então é por isso que esse planeta é uma escola. É por isso que nós devemos perdoar.
É por isso que nós devemos olhar para dentro de nós e ver aquilo que é mais gritante. Como o próprio texto diz, Deus deixa que o orgulho cresça a tal tamanho para que nós possamos tentar eliminá-lo. O orgulhoso não enxerga que está sendo orgulhoso. E quando os outros querem falar isso para ele, ele simplesmente não reconhece isso nele. Acha que ele é perfeito, acha que tem a razão de tudo. Qual é a diferença se o que tu pensa é o certo ou o errado? Tanto faz se o caminho é aquele ou aquela, ou é essa religião ou outra religião. Qual é a diferença se todas levam para um só caminho? Um dia vamos ver espíritos? Vamos. Quando nós desencarnarmos, vamos ver espírito por tudo que é lado. Vamos conversar com eles, vamos conversar com nossos pais, com nossos tios que já foram. Aliás, nós vamos estar no meio deles, vamos ser espíritos. E aí que passou a vida aqui. E essa vida aqui é uma escola. Que às vezes a gente gaseou a aula, pulou uma etapa, a gente quis pular séries. O que é pior, nos apaixonamos pela parte material, nos apaixonamos pela ostentação, pelo poder. E olha só o que está acontecendo conosco. Olha o que está acontecendo. Para que o mundo melhore, nós temos que fazer a nossa parte. Muita gente espera que tudo mude para querer dar o primeiro passo. Não entendeu ainda que desde que tu nasceu, tu já está fazendo o teu resgate. Muitas vezes o teu resgate é de dias, de semanas, de anos iniciais você acaba desencarnando. Tudo tem uma relação, uma ligação. Teus parentes não são por acaso. A tua depressão não é por acaso, a tua ansiedade não é por acaso. Tá ruim a vida? Não consegue emprego? Não é por acaso. Tudo tem um fundo. Eu tenho os meus problemas. A Janete tem os problemas dela. Ela tem sido muito paciente comigo. Ela é uma pessoa centrada. E eu tenho os meus erros. Eu procuro o tempo todo corrigir eles. Eu procuro o tempo todo parar e ver o tamanho do meu orgulho, o tamanho da minha vaidade, o tamanho do meu gesto. Ver o que foi que eu fiz. Tem muitas vezes que eu gostaria de poder voltar e fazer diferente. Mas a vida ensina para nós que o barco não para. Estamos já em alto mar. Nós temos que fazer todo e o melhor agora. Já aconteceu o que tinha que acontecer, então a partir de agora eu já vou trabalhar em cima disso. E muitas vezes eu vou trabalhar em cima do erro que eu ocasionei. É preciso deixar de lado fatores como orgulho que nos cegam. O orgulho faz que um filho não reconheça o valor dos pais. O orgulho faz que os pais não reconheçam a importância de um filho também. O orgulho faz com que o marido se sinta superior à mulher. O orgulho faz com que a mulher não suporte o marido. O orgulho faz com que o nosso trabalho do dia a dia seja o pior do mundo. A gente está sempre querendo mais e diferente porque vai ser de outra forma. E não é assim que o barco funciona e a gente sabe disso. Todo mundo sabe que não é assim. O que é importante é o que o próprio mestre
Jesus nos ensinou. É fazer o seu melhor. E você está no lugar certo, com a família certa, com as pessoas certas. E muitas vezes essas pessoas horríveis em volta, elas são teus professores para te corrigir. Você tem que ter autoconsciência. Tem que se autoconhecer. Principalmente, colocar toda a sua fé na bondade divina. E passar pelos percalços da vida sem reclamar. Mas sempre se transformando para melhor. As coisas estão difíceis? Vamos trabalhar no nosso melhor. Não vamos deixar que esse barco afunde. Nós temos que levá-lo até o outro lado. Temos que chegar lá com todo o potencial. Sempre devemos ter em mente que se estamos aqui nesse planeta, é porque foi permitido para nós estarmos aqui nesse planeta. E pelo livre-arbítrio que nos foi dado, vamos acabar cometendo erros gravíssimos, mas também podemos ter acertos valiosos. A gente já não é mais do período medieval. Nós não vivemos mais sobre o domínio de uma massa limitada de pensamentos. A evolução está muito rápida. As coisas estão acontecendo às nossas vistas. Está na hora da gente sair do passado. Está na hora de parar de querer reviver o que já foi. Eu já fui isso, eu já fui aquilo. Já foi, não é mais. Agora é isso, esse é o presente. Só existe o agora. Não perca o agora. Eu estou em depressão, na cama, não sei mais o que eu vou fazer. Respire fundo. Busque a Deus. Busque energia. Vá conversar. Escute os outros. Procure uma animação. Leia livro. Veja um bom filme. Inspirador de preferência. Porque todos nós nesse planeta passamos necessidades. Passamos dificuldades. Todos nós aqui somos testados esporadicamente para ver o quanto aprendeu. Estamos vivendo no meio materialista e muitas vezes abraçamos o materialismo. Nós temos que desenvolver o nosso lado espiritual. Lembrem-se que o Mestre Jesus, grande governador do nosso planeta, desceu na forma humana, desceu na forma de carpinteiro, filho de carpinteiro, tem todo o significado da sua vida, tem todo o significado da morte na cruz, e não foi por acaso. Foi tudo muito bem planejado para que nós pudéssemos nos identificar com Ele. Ver o que Ele passou, porque foi de propósito para mostrar para nós que estão cientes das necessidades das pessoas, do abandono das pessoas, da carência, do amor, da lealdade. Tudo isso faz parte da nossa vida. Devemos abraçar a vida, mas com muita força, e colocar nela as coisas boas. Colocar em nossos jovens carinho, respeito, atenção. Observar os nossos jovens. Brigar por eles. Não deixar que eles caiam nas garras dos vícios, das drogas. E se eles estiverem nessas garras, tirá-los com carinho. Mostrar que eles são importantes. Retirá-los do lodo. Dar a eles orientações, exemplos. Mostrar para eles que as dificuldades existem para todos, mas que tudo passa. E que a gente vai sim construir um mundo melhor.
É preciso ter coragem, não dinheiro, coragem. É preciso ter amor no coração. É preciso ser humilde de pensamento, de atitude e inteligente na busca de conhecimento. É preciso ter carinho para com seu semelhante, tolerância. É preciso ser ágil, eficaz, fazer a diferença. Vamos cair várias vezes nesse percurso. Levantar-se, erguer-se, seguir em frente, é isso que se espera de cada um de nós. Estamos na linha da frente, na linha de frente nessa guerra. Nós é que estamos fazendo essa mudança. Então vamos para frente, vamos erguer os escudos, manter a calma, a paciência, pegar nas armas da justiça, da paz. Não é essa arma violenta, não. É pegar nas armas da paz, que são as virtudes que o Evangelho tanto ensina. Código de amor que está ali no Evangelho. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo o tempo todo. Aprender as virtudes. Essas são as ferramentas, essas são as nossas armas. E o nosso escudo é Deus. A paz do coração. Bom, agora vamos pedir para que os bons espíritos possam fluir nas nossas águas, colocando nelas os remedinhos que nós tanto necessitamos, que eles sabem que nós precisamos. Não aqueles que a gente quer, né? Mas os remedinhos que nós necessitamos para podermos sentir melhor, presentes. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas, purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que possamos então trabalhar, em cima da simplicidade e combater o orgulho, que é uma chaga da nossa alma, Combater o orgulho com todas as forças. Lembrar que às vezes nós não damos valor para a pessoa que está do nosso lado, A gente acha que as coisas têm que ser assim, a pessoa tem que ser um destaque para a gente dar ouvido. E não é assim. Muitas vezes tu está caminhando na rua, tu cai no chão, e aí vem uma pessoa do nada, te levanta, conversa contigo. Muitas vezes tu vai estar chorando, vai parar alguém e vai conversar contigo. Essas pessoas também têm os seus problemas, podem não ser assim um destaque em lugar nenhum, mas são pessoas especiais. São como nós, que muitas vezes passamos desapercebidos. Só que todo mundo tem
o seu potencialzinho de luz. Vão lá, está exercitando a sua caridade. Então todos nós temos um valor. Não importa a nossa forma, não importa como estejamos fisicamente. Todos nós temos o nosso valor. E se espera sempre que a gente utilize tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente verifica, observa, que use para com o semelhante. E quando nós desencarnarmos, aí sim a gente vai ver as verdadeiras luzes que existem em cada um. E muitas vezes a gente pode estar bem enganado em relação àquela pessoa que a gente tanto julga, condena ou desconsidera. Está lá na sua simplicidade e é uma pessoa especial. Está vivendo o seu momento, encarnado como todo mundo, apagado de algumas necessidades, aberto a outras, até para o aprendizado. Isso é importante. Bom, pessoal, antes de encerrar aqui, eu vou só dar um recado. Que muitas pessoas pediram, que tem dificuldade lá no YouTube de achar os nossos vídeos, né, dos nossos evangelhos. Aí nós comentamos com o Eri, né, levamos o caso ao Eri, o Eri Lopes, e ele criou um playlist. Tá? Então, para acessar esse playlist com todos os vídeos que nós já gravamos do Evangelho no Lar Online, vocês têm que entrar no nosso site. Tá? O nosso site é www.luzespirita.org.br. Então, www.luzespirita.org.br. Entrando no site, vai aparecer o nosso logotipo ali que vocês já conhecem e vai ter um menu escrito lá: institucional, cursos, sala de leitura, extras e atendimento. Vocês cliquem no extras. Clicando no extra, vai ter lá uma lista de serviços que a gente apresenta aqui para vocês, né, sobre o Espiritismo, mas lá embaixo vai ter lá o programa Evangelho no Lar Online. Vocês clicando no Evangelho no Lar Online, dentro de extras, tá, vai aparecer a tela do Evangelho com 2 videozinhos. O primeiro vídeo vai ser quanto ao Evangelho anterior. O último que foi postado fica ali também. Fora o YouTube, tá? Isso no nosso site. Mas abaixo dele vai estar o segundo vídeo escrito playlist, com todos os vídeos do programa. Tá? Então, desde o nosso início, vai estar ali um playlist para vocês poderem acessar ou escolher um dos itens, um dos vídeos que vocês não tenham vistos. Ali tem 111 vídeos gravados, tá? É só clicar, tem 3 linhas com uma setinha lá no canto superior esquerdo, bem próximo ao logotipo do Luz Espírita. Está lá 1/111, ao lado tem 3 listinhas com uma setinha. Clicando ali, vai aparecer a lista de todos os vídeos que nós postamos. É a playlist. Os vídeos é como nós sempre gravamos, né? Sem as nossas imagens, só com as vozes, né? Como vocês já conhecem, né? Só quero lembrar aos senhores que no início nós tivemos muitos problemas de som, tá? Então alguns dos vídeos não vai ter aquela qualidade que todos gostaríamos, mas ele existe. Então se vocês quiserem escutar, o pessoal que acompanha nós desde o início sabe que no início a gente passou com bastante dificuldades, né? É claro que todo esse trabalho, imagina se não ia haver uma tentativa de interferência, né? Mas a gente continua, a gente insiste. Então vai ter aí alguns chiadinhos, alguns ruídos. A gente foi trabalhando ao longo do tempo e foi melhorando o som, tá? Então desejo a todos uma boa consulta para quem quiser pesquisar, tá? Aproveitem, né? Lembrando que o Evangelho Real Único é feito uma vez por semana, naquele mesmo horário, sempre. Vai ter uma equipe com vocês ali, sempre, naquele mesmo horário, naquele mesmo dia. E podem sim escutar evangelhos no decorrer da semana, a título de acalmar, de aprendizagem, a título de vamos ouvir para poder relaxar, que o momento está difícil, aquilo, para escutar. Nós fazemos isso em casa aqui de vez em quando, eu e a Janete, a gente vai lá, às vezes eu preciso me escutar, tá? Porque para mim poder me equilibrar, né? Entende? Aí eu vou lá e boto o evangelho assim, vou ouvir esse aí que fica mais calmo agora. Mas assim, pode sim, mas a gente tem a nossa data e nosso dia, né? Certo para fazer
assim como os senhores também devem ter, porque vai ter equipe presente sempre. E sempre estarão bem acompanhados. Tá? Desejo a todos uma excelente semana, paz no coração. Vamos observar nossos jovens com carinho e dar uma atenção, porque faz parte da vida, para não se tornar depois uma pessoa perturbada, tendo outras ideias diferentes. Vamos sempre ter palavras de bondade, de entendimento para com os nossos semelhantes. E que Deus perdoe a todos e ilumine a todos da melhor maneira possível, principalmente acalme, aqueles que estão participando desse cenário, como muitos outros que já aconteceram. Mas sem aquela desesperança, pelo contrário. Essa vida aqui é passageira. Vamos todos nos encontrar depois, tá? Na outra vida. Então vamos aproveitar bem essa vida, mas o aproveitar bem essa vida é aproveitar bem o desenvolvimento do nosso lado espiritual. Também não vamos deixar de lado a nossa parte física, mas vamos cuidar bem do nosso aprendizado espiritual. E isso só se aprende errando, acertando, de um jeito ou de outro a gente vai indo. E a gente vai sabendo, quando a gente erra, a gente sabe o que o outro passou, quando a gente vê alguém no mesmo erro. Mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender a sair do erro, se ligar mais com Deus e vigiar mais e amar, como já dizia o próprio mestre. Uma boa noite para todos, uma boa semana e um bom evangelho, pessoal. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br